Então, eu estou trazendo aqui, repetindo aquele conteúdo, o significado da palavra Veda. Veda significa revelação, e ele vem da raiz sânscrita vidya, que significa conhecer ou conhecimento divino. E os Vedas, e às vezes também as pessoas chamam de O Veda no singular, são as escrituras fundamentais, ou as escrituras hindus por excelência, ou seja, são como se fosse a Bíblia deles, né? A gente tem aqui a Bíblia das religiões do ramo do cristianismo, os Vedas, então, são a Bíblia do hinduísmo, então a fonte principal do pensamento ortodoxo da religião, do leque de religiões, ou conjunto de religiões que a gente chama no coletivo hinduísmo. Então, eles são, os Vedas, vem de revelação também, eles são um registro de um conhecimento que foi revelado para os antigos rishis ou sábios de uma antiguidade a qual não se tem certeza, existe sim muita controvérsia entre os historiadores, e a Blavatsky disse que é impossível encontrar dois historiadores que concordam perfeitamente em relação a essas datas, né, desses textos antigos, principalmente porque se sabe que antigamente esses ensinamentos eles eram apresentados sob a forma de tradição oral. Então, uma coisa é diferente dizer a datação dos Vedas e a datação dos textos onde os Vedas estão escritos, né? Então, os cientistas, né, os orientalistas, os acadêmicos, tendem a datar conforme encontrado nos textos, né? Mas o esoterismo, especialmente a teosofia, data de um período muito mais antigo, né? O conteúdo em si, que era transmitido por tradição oral. Então, a tendência dos orientalistas europeus é datar esses textos antigos o mais próximo da era cristã, enquanto os eruditos indianos tendem a datar de 4 a 6 milênios antes de Cristo. Então, nós temos aqui, além dessa ideia dos Vedas, que eu já vou apresentar um quadro de uma classificação geral, nós temos a ideia de darshanas, que não são os Vedas. Os darshanas são as escolas de interpretação sobre os Vedas, de interpretação dos Vedas. Então, como seria, a gente poderia dizer escolas de teologia, né? Nós também temos diferentes escolas no Ocidente de interpretação, por exemplo, da Bíblia. Escolas de teologia, então as escolas filosóficas ou teológicas do hinduísmo, elas que se fundamentam nos Vedas são seis escolas chamadas 6 darshanas, que darshanas literalmente significa ponto de vista, os 6 pontos de vista. E essas escolas, então, esses pontos de vista são organizados em 3 pares, geralmente, né, que são Nyaya e Vaisheshika, Samkhya e Yoga, que são bastante conhecidos aqui no Ocidente, bastante estudados, muito citados na doutrina secreta, Mimamsa e Vedanta. Vedanta também é bastante conhecida e bastante citada, principalmente porque temos uma tradição, né, de referências aos textos das Upanishads. Então, agora vamos ver aqui um quadro geral da organização dos Vedas, ou desses textos védicos. E então, nós temos aqui, mais ou menos traçados, essa figura eu aproveitei aqui, copiei, nós temos aqui um tipo de linhas, né, mais ou menos organizado como linhas, e 4 colunas. Então, nas linhas, nós temos aqui os primeiros Rig Veda, né, primeiro no ponto aqui superior à esquerda, né, nós temos os primeiros textos dos Vedas, que são o Rig Veda Samhita. Então, essa ordem aqui de colunas, da esquerda para a direita, significa a formação dos textos na sequência de tempo, né? Os Samhitas são os mais antigos e as Upanishads são os posteriores, né? Não podemos chamar de atuais, né? Mas os
os menos antigos. Então, essas linhas aqui, Rig Veda, Shukla e Ajurveda, Krishna e Ajurveda, né? São aqui, esses dois podem considerar como uma só, e Ajurveda. Ou então Samaveda e Atharva Veda é uma organização, uma classificação em função da métrica dos versos, né? Então, assim, conforme a escrita, eles são organizados como Rig Veda, Shukla, Krishna, Sama ou Atharva Veda. Tá? Então, aqui nós temos uma divisão mais importante, que é a divisão da sequência do tempo que eles foram escritos, né? Nessas colunas. Então, nós temos na interpretação acadêmica uma tendência a entender que essa evolução desses textos, tipos de textos, os Vedas, Samhita, Brahmana, Aranyaka e Upanishad, foram um desenvolvimento que acompanhou um desenvolvimento intelectual, porque se entende assim, porque esses textos iniciais, os Samhitas, eles são textos de mais difícil entendimento, são uns versos que, no caso do Rig Veda Samhita, que são organizados em versos que muitas vezes parecem infantis, que falam de vacas, falam de oferendas e pedidos para os mestres, para os deuses, né? E então essa parte posterior, última, os Upanishads são textos mais filosóficos. Então, por isso que classicamente se entende como um processo de evolução, mas há controvérsias, tanto que eu apresentei nessa palestra Os Vedas e a Teosofia, que vocês podem encontrar em vídeo, a interpretação, a ideia de Helena Blavatsky, que combina com o filósofo indiano, o Sri Aurobindo, que entendem como um processo, não como uma prova de que houve uma evolução, mas sim de que houve uma involução no processo de transmissão oral dos ensinamentos. Então, eles dizem que, no início, esses textos de difícil compreensão dos Samhitas, e depois, então, que nos Brahmanas passaram a ser muitas vezes ritualísticos, e já nos Aranyakas ficaram um pouco mais esotéricos, indicando que existiam as práticas, né, de yoga. Eles, então, eles eram, assim, aparentemente mais pobres, porque naquela época as pessoas tinham um conhecimento dado pela tradição oral da interpretação desse significado mais filosófico ou profundo. Então, não era necessário escrever isso em textos, em manuais. Como hoje em dia existem coisas muito óbvias que todo mundo sabe que você não vai encontrar isso escrito em um texto. Por quê? Porque é a coisa óbvia, comum, não precisa falar aquilo, né? Só que depois que muda uma civilização, depois de séculos, às vezes aquele óbvio deixa de ser óbvio porque as ideias mudam, os costumes mudam. Então, quando os rishis daquela época, segundo Blavatsky e Aurobindo, perceberam que estava havendo uma perda na capacidade de interpretação daqueles textos, então, houve a necessidade de colocá-los por escrito. Então, surgiu essa parte assim, dos textos mais filosóficos que se encontram aqui nessa fila aqui, nessa coluna aqui, que são as Upanishads. São vários tipos, então, de Upanishad. Quando a gente ouve falar assim, a Kena Upanishad, a Taittiriya Upanishad, são esses textos aqui, esses livros, né, dessa última fase, então, de redação dos Vedas. Então, aqui eu vou passar para o próximo slide, que é o texto, então, de Shankaracharya, que foi um dos principais representantes ou expoentes de uma linha dessa, dos darshanas, como eu mostrei naquele slide anterior, os 6 tipos de pontos de vista, os 6 escolas filosóficas, de interpretação dos Vedas. Então, o Shankaracharya foi um expoente e reformador até dos seus antecessores dessa mesma escola.
Então, é o principal representante da escola monista, da Vedanta, que é fundamentada, toda essa filosofia Vedanta, ela é fundamentada nessa parte final dos textos dos Vedas, que são as Upanishads, principalmente, né? Não é uma coisa estanque, mas se funda principalmente nessa última fase da redação dos Vedas. E aí, como nós aqui na Sociedade Teosófica estamos acostumados a divulgar e conhecer, o que se trata aqui da Vedanta, o que se trata como Vedanta de Shankaracharya é a Vedanta não dual de Shankaracharya, é o Vedanta monista, que é centrada numa ideia de uma vida una, ou uma unidade que fundamenta, que é o substrato de tudo o que existe no universo, né? Como se fala, tudo é Brahman, e Brahman, então, é o um sem segundo. O que é um sem segundo? Que vamos ver algumas menções nesse texto. É uma unidade, mas não é uma unidade de uma sequência, né? Como temos uma fila que vem o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, quando se fala em um sem segundo, na Vedanta de Shankaracharya, já estamos falando de uma vida una, uma unidade que não é subdividida em partes. Então, eu trouxe aqui uns fragmentos, alguns sutras do livro Viveka Chudamani de Shankaracharya. Esse slide primeiro aqui é um da edição, da tradução da editora Teosófica, e o outro slide é de uma outra tradução, uma outra parte do texto. Então, vamos aqui, estamos dentro da Vedanta monista de Shankaracharya, que é fundamentada nessa última fileira da redação, última coluna da redação dos Vedas, como eu falei. Então, estamos dentro de uma das 6 escolas, né, de interpretação, que é a escola Vedanta. Então, diz aí Shankara no trecho, no verso 398 de Viveka Chudamani, ao remover todos os atributos fenomênicos impostos ao ser, o verdadeiro ser encontrado, esses encontrados são as ideias, entre parênteses, o que está subentendido no texto, mas não literalmente nas palavras. O verdadeiro ser é o Supremo Brahman, infinito, não dual, que está além de toda ação. Então, aqui eu destaquei o não dual, que isso aí indica o quê? Um monismo, é uma unidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que ao se remover, né, no processo de busca de conhecimento, de encontro da consciência, nessa busca pela realidade última de todas as coisas, então, ao se remover todos os atributos fenomênicos, que é todas as formas do mundo manifestado, todas as coisas que existem no mundo, e além de tudo que existe como forma ou como objeto, ao se entrar nessa raiz, né, e aí encontra-se o verdadeiro ser, que é o Supremo Brahman, não dual, ou seja, uma vida una que está além de toda ação, ou seja, como não existem objetos e seres, pessoas, animais, coisas, então não existe ação, existe uma energia una que está por trás de tudo, de todos os fenômenos, de tudo aquilo que existe. Aí ele segue no Sutra número 400. Como pode haver diferenças naquilo que é único, que ele está colocando os atributos? Único, indiferenciado, informe e desprovido de qualquer distinção. Então, ele está dizendo aqui que nessa energia una não tem nenhum tipo de diferença, é porque ali não existe forma nenhuma, não tem nenhuma distinção de nada. É um conjunto único de uma energia que está na base de tudo que existe no mundo. Então, prossegue Shankara, daí qualquer distinção que existe neste universo é uma concepção falsa. Então, ele está falando o seguinte, que aqui a gente tem que ter um cuidado na interpretação. Ele não está falando que as coisas
Não existem esses objetos que a gente vê, nós mesmos, né, as coisas do mundo, as plantas, os planetas, está dizendo que não existe isso, ele está dizendo que essa concepção de que um universo ele é cheio de diferenças, ela é falsa porque a concepção verdadeira e real é aquela que está no substrato, é aquela que está na raiz. Então, aquilo que se manifesta periodicamente como um mundo, as coisas que surgem no mundo, ele não é verdadeiro num sentido mais profundo, porque ele é submetido ao tempo. Ele dura um tempo, o próprio universo, o próprio cosmos manifestado, dura um tempo, depois ele se desfaz. Então, como é que você pode dizer que isso é a verdade, essa é a realidade? É uma realidade simplesmente temporária, não é a realidade última. Então, é só isso que ele está dizendo, que a distinção que existe no universo é uma concepção falsa nesse sentido filosófico. O Sutra, então, pulamos para o 403, novamente ele fala a suprema realidade. Quer dizer o quê? Não está negando a realidade do mundo manifestado, mas existe uma realidade além desse mundo manifestado que ela é suprema, está acima de todas as outras. E ela é uma realidade sem segundo, que, né, como eu falei, a gente vai ouvir várias vezes o um sem segundo. Né? Quem não entende bem isso parece estranho, o 100 segundos, o que é isso? O 100 segundos é simplesmente que não é uma fila de coisas, né? Que vem um, vem o dois, não, é uma unidade só, e termina nessa esfera, que é a esfera não manifestada, não tem uma outra coisa além disso, existe só uma unidade desprovida de distinção. Aí ele faz a pergunta, onde a causa da ilusão é destruída como as trevas pela luz, onde haverá qualquer diferença. Então não existe diferença ali. Qual é o motivo ali de falar, insistir nessa diferença? Não é a questão que hoje em dia a gente está vendo na sociedade. Diferença entre as pessoas não é nesse nível. É diferença de existir ou não coisas. Que você pode dizer, isso aqui é uma coisa e isso é outra coisa. Não, ali é uma massa, uma energia uma única energia. Então, eu gosto de usar esse slide aqui, que representa, que desenha, tem um desenho de uma luz branca que cai sobre um prisma, e aí dessa luz branca se deriva todas as cores que estão dentro, né, misturadas dentro dessa luz branca. E aqui é uma ilustração ótima, que eu considero ótima, do que é essa energia una e indiferenciada, onde não tem diferença, e em determinado momento aparecem as diferenças. Então tem uma luz de cor branca, e dentro dessa luz branca, como é que você vai estabelecer diferença? Não tem nem como medir onde termina o branco e começa o branco. Não tem, é tudo uma cor só, uma luz. Mas depois que ela passa por um prisma, então ela se fraciona em várias cores diferentes. Aí nós temos então como medir quantidades, por exemplo, e comparar as qualidades, o tipo de cor, e quanto temos, né, de uma faixa, quanto mede, por exemplo, nesse desenho, a faixa, que é a vermelha, quanto mede a amarela, quanto mede a verde, quanto mede a azul, quanto mede a roxa. Então, como nós temos aqui diferenças, né, nós temos um universo manifestado. Aqui as coisas começam a aparecer. Então, ele fala ali que Brahman é o um sem segundo, que é apenas uma cor branca, não é um item de uma enumeração. A enumeração começa depois de uma manifestação. Aqui, então, seguimos, o próximo slide tem um outro texto, um outro trecho do mesmo livro, Viveka Chudamani, de Shankara, e só que eu trouxe de uma outra tradução, da Ordem Ramakrishna, que nesse ponto me parece melhor que as outras que eu encontrei. E aqui, então, nós entendemos um pouco melhor, né, essa ideia da comparação entre na filosofia de Shankara, entre uma vida una e as diferenças do universo manifestado. Então, naquele mesmo trecho, mesmo texto, um pouco antes,
na parte anterior, no Sutra 241 a 242, ele fala o seguinte: quando o Shruti, os Vedas, que é Shruti é o quê? É uma categoria de textos de revelação, né? No hinduísmo temos os revelados, os Shruti, e temos os Smriti, que são os textos de comentários, que significa lembrados. Esses Shruti são diretamente ouvidos. O revelado significa textos diretos, né, que foram diretamente revelados por uma divindade que não é uma interpretação humana. Então, quando os Vedas, pela afirmação, né, uma afirmação, uma frase muito comum, utilizada até como método de meditação, de estudo, na filosofia de Shankaracharya, tu és aquele, Tattvam Asi, estabelece várias vezes a identidade de Brahman e o Jiva. Tá? Então, tu és aquele, tu quem? O Jiva, que é o sujeito, o indivíduo, Jiva que significa alma individual, e ele diz que então que é idêntico a Brahman. Então, tu és aquele, significa que tu és Brahman, tu és Deus. Então, repetidas vezes, quando se estabelece essa identidade, né, como uma ideia, se inspirar, o faz despojando esses termos de suas associações relativas, somente para inculcar a identidade dos dois em seu estado puro. Pelo contrário, aquele como Ishvara, o Todo-Poderoso, e tu como Jiva, o ser individual, são atributos tão distintos como o sol e o vagalume, o rei e o criado, o oceano e o poço de água, e o monte Meru e o átomo. Então vamos voltar, que esse verso não é muito óbvio. Então ele está dizendo o seguinte: quando está escrito nos Vedas, né, e quando se insiste na Vedanta monista que tu és Brahman, que existe uma entidade entre a alma individual Jiva e Brahman, isso a gente tem que ter uma interpretação com base na essência filosófica dessa ideia, que isso é feito somente para inculcar a identidade dos dois em seu estado puro. Aqui, ó, eu vou marcar aqui em cinza. Em seu estado puro. Então, quando nós somos aqui nesse ponto iguais a Brahman, em nosso estado puro, ou seja, em nossa essência. E aí ele está deixando bem claro que ele não está negando as distinções, as diferenças entre os seres no mundo manifestado. Então, naquela parte do prisma, antes do prisma, no desenho do prisma, antes do prisma, existe uma identidade de todos os seres. Mas depois que passa pelo prisma no mundo manifestado, nós temos então as diferenças entre as coisas, tá? Entre os entes. Aí ele fala assim, pelo contrário, na manifestação, estamos agora na manifestação, aquele como Ishvara, o Todo-Poderoso, e aqui ele fala o conceito de Ishvara, Deus, que a gente entende como o regente do mundo manifestado, né? Essa ideia, e quem está falando, né, por aí nos manuais, que a filosofia Vedanta nega a existência de Ishvara, um regente, não estudou bem a fundo. Tem muita essa informação, mas é a falta de estudo, né, que a gente vê aqui no texto de Shankaracharya, principal expoente da Vedanta monista, existe, ele considera Ishvara, o regente de um sistema manifestado, aquilo que chamamos de senhor, um Deus que governa, um governante. Ishvara significa, na tradução literal, senhor ou governante. Então ele fala que na essência não tem diferença entre nada, mas quando passa a ter as formas e os entes manifestados separadamente, temos a diferença entre Ishvara, o governante do mundo, e nós, tu, como ele diz, o Jiva, o ser individual, qualquer pessoa. Existe uma diferença tão grande entre nós, entre eu e o governante do mundo, tão grande quanto o Sol e o vagalume. Olha só que interessante. Olha o tamanho do Sol e olha o tamanho de um vagalume. Assim é a diferença entre eu e Deus. Mas na nossa essência, como ele fala ali, no nosso estado puro e manifestado, nós somos idênticos, somos a mesma coisa.
Então, nós somos diferentes de Ishvara como indivíduos, tanto quanto o Sol e o vagalume, o rei e o criado, o oceano e o poço de água, o Monte Meru, que deve ser uma montanha grande, e o átomo, diferença de uma montanha e o átomo. Então, seguimos aqui para o próximo sutra. A diferença entre eles, que é Brahman e Jiva, que é entre esse uno, né, a vida una e Jiva, que é a alma individual, foi criada pelos atributos ilusórios. E o PAD, o que significa o PAD? Significa circunferência ou envoltório, e também muito traduzido na nossa literatura como veículo, porque envoltório é um veículo. Então, o PAD, ele surge no mundo manifestado. Essa diferença, então, foi criada pelos atributos ilusórios, que não são reais. Não são reais como? Não são reais no sentido absoluto, mas eles existem durante alguns bilhões de anos. Ou o PAD, ou atributo, o envoltório de Ishvara, que é o governante do mundo, é Maya, né? Maya, que é um corpo ilusório. O PAD de todos são Maya. O que é Maya? É ilusão. É ilusão o quê? Ilusão é uma forma que dura um tempo, que só é real no sentido absoluto é essa realidade una. Mas então é uma ilusão temporária que dura bilhões de anos e evolui. A causa de Mahat, que é a mente divina ou inteligência cósmica. Então, esse Upad, o veículo, é a causa da inteligência cósmica, e os demais, de Mahat, e os demais, as modificações que procedem de Mahat, ou seja, aquilo que a mente cósmica vai produzir. E tu deve saber que o PAD do Jiva são as 5 envolturas. Aqui já temos aqui um conjunto de veículos. E aí nós temos na classificação setenária do teosófica, né? Um ser humano, o próprio universo, é organizado em 6 veículos, que é o Atma, essa energia indivisível, que é unidade, né? Se chama Atma, só uma questão de nome, quando aquilo se refere a estar dentro de um indivíduo, ou Brahman, quando aquilo se refere a estar dentro da unidade. Nós temos então um conjunto de 6 veículos. O primeiro, então, seria o primeiro Upad, o primeiro veículo seria Buddha. Mas vocês não se preocupem com essas divisões, como é que está escrito ali, que são 5 e na teosofia são 6. É porque isso é uma questão apenas de classificação. Então, se você quiser, por exemplo, organizar os seus livros, sua estante de livros, em 5 ou 6 prateleiras, você pode pegar uma prateleira uma estante de 6, tira uma e vira uma de 5. Então, você simplesmente uniu os livros de 2 prateleiras. Isso é extremamente comum, né, quando a gente vai comparar esses sistemas de classificação das diversas teologias ou filosofias. E isso não deveria ser motivo para controvérsia, porque é uma questão de simples organização. Então, temos aqui, já na ideia de Shankara, uma unidade que se reveste de envoltórios. Então, são 5, ele diz, os envoltórios que revestem, ocupados pelo Jiva. Então, vamos seguir para o Sutra 244. Estes são dois respectivos Upads de Ishvara e o Jiva, e quando eles são eliminados perfeitamente, não haverá Ishvara nem Jiva para o aspirante monista, né? Está situando na filosofia monista, do Vedanta monista. Então, quando você tira os envoltórios, o conjunto de veículos, né? Vamos tirar as roupinhas dessas fagulhas de energia. Então, não tem mais Ishvara e não tem mais Jiva. E é o que acontece no Pralaya, quando tudo se dissolve no universo manifestado e existe, então, um repouso daquela energia una.
Aí ele fala: o reino é o símbolo do rei e o escudo do soldado, mas quando são tirados, não haverá nem rei, nem soldado. Então, são formas do mundo manifestado. Vamos seguir adiante. Aí nós temos que, antes de entrar nas ideias de Pitágoras, eu trouxe algumas ideias que podem se encaixar nessa questão da unidade e da multiplicidade, né? Por curiosidade, Pitágoras é conhecido como o filósofo dos números. Para Pitágoras tudo é número, e ele fala, então fundamenta a sua teoria também numa unidade, uma vida una, né? O uno. E a partir desse uno, então, existe uma multiplicidade de seres, né? Então, aqui nós podemos fazer essa ponte entre a filosofia de Pitágoras e essa filosofia da Vedanta Advaita monista. Por isso que eu fiz essa seleção de assuntos, porque eu consegui fazer, é possível fazer essa conexão. E a gente vê, então, nos fragmentos e nos comentários sobre a filosofia de Pitágoras, porque nós não temos textos de Pitágoras, e antigamente não era comum, né, como eu falei, havia uma tradição oral, não era muito comum encontrar textos, né, dos filósofos, assim, os mestres mais renomados. Depois a gente passou até a escrita, e Platão tem textos, né, mas nem todos escreviam. E a gente vê também essa questão da unidade do múltiplo sendo investigada nos diálogos de Platão, mas Platão aqui não é o nosso assunto. E uma coisa assim, já antecipando o assunto, essa questão do um e do múltiplo a partir da filosofia tanto de Pitágoras quanto de Platão, que, repetiu, ela não foi muito esclarecida, tanto que, como a gente vai ver num pequeno trecho da Metafísica de Aristóteles, ele critica, né, que eles não conseguiram esclarecer essa relação de como é que esse uno se torna múltiplo, e na crítica de Aristóteles, como é que as formas de Platão então se manifestam, né, nos objetos particulares. Aqui, então, eu estou trazendo um pequeno trecho de um texto teosófico só para fazer a divulgação de que esse assunto é bastante abordado e esclarecido na literatura teosófica. Eu tenho aqui como 2 exemplos, tem o texto do Taimnik chamado Deus, o Homem, Deus e o Universo, que eu não copiei aqui porque eu não encontrei, não sei onde é que está o livro, mas eu tenho o livro de Annie Besant, um estudo sobre a consciência, que está aqui acessível na minha estante, e eu coloquei, então, um trecho desse livro dela, uma parte onde ela desenvolve essa explicação do um e do múltiplo, né? Como isso começa a acontecer no mundo manifestado, e uma vida una se transformar em múltiplos objetos e seres. E ela, por coincidência, cita também uma frase de uma das Upanishads. Então, Annie Besant fala assim, Estudos sobre a Consciência, Editora Teosófica, página 23 e 24. A origem das mônadas. Mas antes de considerarmos a atividade criativa do terceiro logos, devemos observar a origem das mônadas, ou unidades de consciência para cuja evolução na matéria o campo de um universo deve ser preparado. As miríades de tais unidades que devem evoluir no universo que está para surgir são geradas dentro da vida divina, como as células germes nos organismos, antes de seu campo de evolução ser formado. A respeito dessa emanação escreveu-se na Chandogya Upanishad. Aquilo, lembra que do texto de Shankara, aquilo que ele não usa nome para não ficar uma coisa limitada por um conceito humano, aquela realidade última quis, eu me multiplicarei e nascerei. E os muitos surgiram no um por esse ato de vontade. Claro que não é uma vontade pessoal, né? É outro tipo de vontade. A vontade tem seus 2 aspectos de atração e repulsão, de inalação e exalação, e quando o aspecto repulsão é energizado, ocorre a separação, afastamento.
Essa multiplicação no interior do um pela ação da vontade marca o local de origem, o primeiro logos, o Senhor indiviso, o eterno Pai. Essas são as centelhas do fogo supremo, ou os divinos fragmentos, geralmente chamados de mônadas. Então, essa vida una se multiplica em miríades de células, né, entre aspas, né, chamadas de mônadas. Aqui, então, entramos em algumas ideias sobre a filosofia de Pitágoras. Eu trouxe aqui esse livro como base, o livro de Mário Ferreira dos Santos, um filósofo brasileiro, e ele escreveu um livro que eu acho muito bom sobre Pitágoras e o tema do número, apesar de eu não ter um conhecimento sobre a filosofia de Pitágoras suficiente para corrigir, dizer, nessa frase aqui não está muito bom, né? Ele errou em algum momento, mas, de um modo geral, eu considero um livro muito bom, que é um autor que foi um grande pesquisador da filosofia. Ele vai escrever um livro com base em muita pesquisa, então os trabalhos dele são bastante ricos. Então, de um modo geral, aqui eu trouxe uma passagem que fala sobre o que era o movimento pitagórico. Isso na visão dele. A gente tem mais informações assim, mais esotéricas sobre isso, mas eu não quis exatamente focar na parte histórica do movimento pitagórico. Então, é só um pequeno trecho que ele fala que o movimento não foi só intelectual, mais religioso, moral e político. A gente sabe que foi uma escala iniciática, então naturalmente tinha, né, os seus requisitos de ética, né, de conduta e de modo de vida. Organizado em forma de comunidade com iniciações, linguagem simbólica, cercado de mistérios e segredos, como nós sabemos, né, os mistérios das iniciações, onde predomina o respeito sagrado à palavra de ordem e à obediência cega. Eu não posso dizer se era realmente cega, tá? Mas se entende hoje que era assim. Representava um movimento que foi combatido severamente pelas organizações e governos democráticos da época. Eu não sei porque ele chama isso de democrático, mas a gente sabe assim que eles foram perseguidos, né? Assim como outros movimentos no início, os cristãos também foram, muitos movimentos foram perseguidos. Os pitagóricos foram dissolvidos por um movimento popular. Pitágoras conseguiu fugir para Metaponto, onde faleceu. A missão da escola de Crotona era ensinar métodos de purificação reservados aos iniciados. Atribuem ao pitagorismo a promessa de uma vida futura após a morte, onde os homens seriam recompensados desde que cumprissem as ordens da organização e os princípios morais estabelecidos. Mas provavelmente ele ensinava a lei do karma, dizendo que nas vidas futuras nós colhemos, né, os resultados das nossas ações na vida atual. A escola estava aberta tanto a homens como a mulheres, independentemente de nacionalidade. Apresentavam-se como sendo uma doutrina cheia de tabus e proibições, cujas significações têm servido para diversas interpretações. Hoje a gente tem muita interpretação sobre isso, mas a gente estudando o esoterismo teosófico, a gente sabe que existia assim, a proibição da divulgação dessas ideias, né? E proibição de condutas antiéticas, mas provavelmente tenha sido isso, né? O manual da iniciação, né? Das sociedades de mistérios. Então, o Mário Ferreira organiza os temas pitagóricos nos seguintes itens, de uma forma geral. Ele ensinava: a doutrina dos pitagóricos são uma mescla de ciência e crenças religiosas, né? Assim como a teosofia afirma que era a sabedoria antiga, era uma mistura de filosofia, religião e ciência. E pregava a reexistência, ou seja, a reencarnação, né? Renascimento depois da vida na próxima vida, imortalidade da alma, transmigração das almas, que é reencarnação, parentescos dos vivos é o que? A fraternidade humana, o ciclo das coisas, ou seja, o universo se manifesta em ciclos. Ensinava a alma como princípio do movimento, isso a gente vê muito
na filosofia antiga, assim, bastante presente na filosofia de Aristóteles, é muito presente no De Anima, uma obra sobre a alma. O universo vivo, o conceito de cosmos, a ordem universal e a harmonia entre os contrários, ensinava que os números são a essência das coisas, porque sem o número não seria possível conhecê-las. Aqui eu vou corrigir meus slides. Não seria possível conhecê-las. A mutabilidade dos números e a imutabilidade do Então, novamente, essa questão assim do e do múltiplo. Né? Sem o número não seria possível conhecer as coisas. Olha que interessante, marquem isso. Vamos passar aqui para os próximos slides. Temos aqui uns fragmentos de um dos discípulos de Pitágoras. Né? Então, nós não temos textos de Pitágoras, nós temos fragmentos de alguns dos seus discípulos. Esses 3 trechos aqui são do livro Escrito Pitagóricos de Filolau de Crotona, citados pelo Mário Ferreira. Né? Filolau de Crotona foi um filósofo pré-socrático do século V a.C. Então, ele fala que o primeiro fragmento, o ser que pertence ao mundo, o cosmos, é um composto harmônico de elementos limitados e de elementos limitados. É assim tanto do mundo, cosmos, em seu todo, como de todas as coisas que ele encerra. Então, olha só, é uma harmonia entre uma parte ilimitada e uma parte limitada. O que é a parte limitada? São os seres que nós podemos quantificar, que são medidos e têm uma existência temporal. Todos os seres são necessariamente limitados ou ilimitados, ou ao mesmo tempo são limitados e ilimitados, mas não poderiam ser todos apenas ilimitados. Ou seja, ele está dizendo que não é possível que todos os seres que existem são infinitos. É impossível, logicamente, impossível que os seres que existem são todos vida una. Não, existe uma parte que tem que ser limitada, que são as coisas que existem no espaço e no tempo. A próxima frase que eu destaquei, ou unidade, ou monas, é o princípio de todas as coisas. Então, ele está dizendo a mesma coisa que Shankaracharya. Existe uma vida una, que é o substrato, a base de todas as coisas. E o outro o permanece eternamente e no mesmo estado e idêntico a si mesmo. O resto constitui o domínio da pluralidade que nasce e perece. Contudo, as próprias coisas que perecem salvam sua essência e sua forma graças à geração que reproduz a forma idêntica à do Pai que as engendrou e modelou. Veja no trecho de Annie Besant também falou ali do Pai, no início da manifestação das coisas. Então, o que eu destaco aqui que a energia una é a mesma, é idêntica, é sempre a mesma coisa. Então, o resto, a pluralidade, ela é gerada, ela nasce e morre. Prosseguindo aqui nos comentários de Mário Ferreira dos Santos, eu achei essa parte sobre a história da vida dele muito interessante, porque nos remete a de onde esses ensinamentos surgiram, os ensinamentos de Pitágoras. Mário Ferreira diz que conta-nos a lenda que o hierofante Adonai, não sei quem é esse hierofante, aconselhou Pitágoras a ir ao Egito, onde foi iniciado nos mistérios, nos santuários de Mênfis, Dióspolis e Heliópolis. Se vocês pesquisarem, né, sobre a antiga religião egípcia, as antigas religiões egípcias, vocês vão encontrar a mesma ideia de uma vida una. É a mesma coisa, né, com outras variações. E o que eu achei interessante é que ele fala também, o Mário Ferreira dos Santos, que a matemática ela era para os egípcios, já para os egípcios, antes mesmo de Pitágoras, uma ciência divina. Aliás, é quando a gente começa a ler sobre as religiões egípcias, sobre o conhecimento dos egípcios, essa ideia de
sabedoria separada de ciência, né, como é antiga, não existia essa separação. Era um conjunto, né, de sabedoria e de ciência. Então, tudo era sagrado, né? Toda a sabedoria era sagrada. Inclusive, essa que a gente separou atualmente virou apenas técnica, que a gente trata como técnica, mas ela era sagrada, né, porque ela era alcançada por um conhecimento, né, que integrava a vida espiritual e um acesso, uma forma de acesso também por meios, né, que estavam disponíveis nesse contexto da espiritualidade. Então, para os egípcios, a matemática era uma ciência divina, religiosa, de essência mística, e os números e as figuras que dela derivam tinham um valor simbólico e divino, não devendo ser considerados apenas como medidas, nem apenas como instrumentos de cálculo, como eram eles para Tales, né? Tales de Mileto, conhecido filósofo grego, matemático grego, que segundo alguns foi um dos mestres de Pitágoras. Uma ideia importante também que se destaca um dos fundamentos da filosofia de Pitágoras, a ideia da harmonia. Não só a harmonia dos objetos da natureza, como se houve até a harmonia das esferas, que se reflete, que se faz uma correlação com a harmonia da música, mas a harmonia também entre todos os seres que existem, né, que são interdependentes e vivem ou deveriam viver de forma harmônica. E aí, o Mário Ferreira diz que a ideia dele é de que a harmonia é uma resultante do ajustamento entre aspectos opostos. Por exemplo, nós vemos frio e quente. Né? A harmonia é um estado intermediário, um equilíbrio entre verão e inverno. Né? Temos também primavera e outono, temos nascimento, e aí temos então a perda, né, das folhas, o recolhimento dos vegetais. Então, tudo é uma harmonia do que existe no mundo, é uma combinação entre opostos, né, uma combinação dinâmica. E ele diz que a harmonia só pode se dar onde há oposições qualitativas. Então, a gente precisa dos opostos para existir a harmonia. Dois seres iguais não se harmonizam, apenas se simetrizam. Para dar-se harmonia, é necessário que existam outras diferenças, distinções que não apenas a numérica. O nosso universo compõe-se de unidades diferentes e, quando elas se ajustam entre si, realizam a harmonia. Né? Isso também, então, se reflete na conduta humana, né? Que deve manifestar essa harmonia, né? Nos relacionamentos, né? E não apenas na natureza. Então, seguindo as ideias de Pitágoras, propriamente os números não surgem do numa criação ininterrupta. Eles são ab eterno, ou seja, eles estão eternamente no supremo e infinito. A multiplicidade implica a antecedência ontológica do ou seja, a unidade tem que vir antes na existência. Como todos os seres finitos implicam a antecedência ontológica do ser. Então, precisa haver, primeiro, um ser ou uma seidade para que exista, então, os seres finitos. Aqui, então, dois comentários que eu trouxe da Metafísica de Aristóteles, porque era um autor daquela época, né? Então, a gente tem, assim, um testemunho mais próximo. E eu achei interessante, assim, sempre me chamou a atenção que ele fala na metafísica, tem aqui a referência do manuscrito, 981b25, mas é bem no início do livro, ele diz que as artes matemáticas surgiram no Egito, pois ali os sacerdotes tinham tempo livre, ou seja, eles tinham tempo livre para se dedicar, para pesquisar, desenvolver uma matemática. Então, corrobora aquilo que falou o Mário Ferreira dos Santos e aquilo que diz, segundo ele diz a lenda. E a outra passagem, então, que Aristóteles fala, que só ilustra como a filosofia de Platão seguiu em muitas ideias a filosofia de Pitágoras, ele fala o seguinte: quando Sócrates, deixando de lado a natureza ou a filosofia da natureza,
foi se dedicar à ética, questões éticas. Ele diz, confinando seu estudo às questões éticas, buscou nessa esfera o universal e foi o primeiro a concentrar-se nas definições. O Sócrates é considerado o pai das definições. O que é isso, o que é aquilo veio de Sócrates. Platão, a ele aderiu, ou seja, aderiu a Sócrates e concebeu que o problema da definição não diz respeito a qualquer coisa sensível, mas entidades de outro tipo. Isso porque é impossível haver definição geral de coisas sensíveis que estão em contínua mutação. Então, você vai fazer uma definição, por exemplo, de cavalo, você não vai fazer uma definição do seu cavalo. Né? Você tem um cavalo chamado Pangaré. Aí, daqui a pouco, o Pangaré morreu e a sua definição não vale mais. Então, tem que haver uma definição que sirva para todos os tipos de cavalo, né? Para aqueles que têm uma manchinha do lado direito da cabeça, igual o Pangaré, e os outros que não têm manchinha. Então, uma definição, ela retrata sempre o universal. Ele diz aqui, universal é aquele conceito que cabe universalmente. Então, porque é impossível fazer uma definição geral das coisas sensíveis ou particulares, porque elas estão sempre mudando. Chamou essas entidades de ideias, ou seja, Platão, ali Aristóteles fazendo uma fofoca sobre Platão. Chamou essas entidades de ideias e sustentou que todas as coisas sensíveis são nomeadas, segundo elas, em função de sua relação com elas. Uma vez que a pluralidade das coisas que têm o mesmo nome que as formas existe por participação delas. Está dizendo assim que Platão dizia que as coisas participam das formas. No que toca à participação, ele fala, foi apenas a palavra que ele mudou, pois enquanto os pitagóricos afirmam que as coisas existem por imitação dos números, Platão afirma que existem por participação, meramente uma mudança de termos, né? Então aqui ele está dizendo o que nos interessa aqui, que essas ideias, elas são, Aristóteles acha que é uma cópia da filosofia de Pitágoras sobre os números. Quanto ao que essa participação ou imitação possam ser, deixaram-na como uma questão em aberto. Significa o que essa frase? Que já naquela época a questão entre como funciona um e o múltiplo não estava bem explicada. E a gente tem hoje essa facilidade de ter autores teosóficos desenvolvendo essa ideia. Então, você vai dizer assim, a teosofia ela não foi inventada aqui pela Blavatsky no século XIX. Não foi, já existia essa sabedoria antiga, já existia, né? Mas a gente vê um bom desenvolvimento, muitas coisas foram acrescentadas, muitas explicações foram dadas, complementando e explicando um conhecimento antigo. Aqui também dá um pedaço da metafísica de Aristóteles, lá do final do último capítulo, ele fazendo uma crítica a essa falta de explicação, né, de como existe essa relação dos particulares, né, e a forma, a ideia, né, como os múltiplos participam, né, dessa unidade. Ele diz, então pouco está definido de um modo ou outro em que sentido os números são as causas da substância e do ser, né? Então, como é que aquela multiplicidade que surgiu, como é que isso causa as coisas que existem, né? Não está explicado. Aqui no livro do Annie Besant se vê uma explicação, mas Aristóteles não encontrou uma explicação disso nos filósofos da época. Então, como é que os números causam as coisas, né? Como se diz? Para Pitágoras, tudo é número. Se isso aqui Aristóteles perguntando se funciona como os números como limites, por exemplo, como os pontos são os limites das grandezas espaciais, né? Quando você quer ver, por exemplo, o tamanho de uma coisa. Então, você pega uma régua aqui e você marca ali certos pontos, aí você tem os centímetros, metros, quilômetros, ou a unidade de medida que você quiser. Então, se ele não sabe se os números causam, são causas da existência das coisas nesse sentido, porque eles são unidades de medida, né, são utilizados nas medidas, ou então
ele faz uma outra pergunta aqui, e que utilizando assim para refutar, colocar em xeque essa questão, tudo é número, porque ele remete aqui à qualidade. Aristóteles tinha uma teoria sobre as categorias das ontológicas, nas coisas que existem no mundo são compostas de qualidade, quantidade, relação, etc. Uma lista de categorias. E aí ele está falando, por exemplo, que os números, eles são, como são, pertencem a uma categoria de quantidade, eles não explicam as diferenças na categoria de qualidade. Aristóteles fala assim, por que, ou será porque a harmonia é uma relação de números, o sendo assim também o ser humano e tudo mais? Entretanto, em que sentido são números os atributos branco, doce e quente? Aí ele se considera derrubando os pitagóricos, né? Porque como é que você vai dizer que branco é um número? Branco é qualidade, não está dentro da quantidade. Mas hoje a gente vê na evolução da ciência e principalmente da física, e a ciência experimental se fundamenta hoje muito na matemática, que se desenvolveu a partir dali, né? E antigamente, então, como eu falei, era sagrado, hoje em dia é utilizado na técnica, mas tem uma origem sagrada. Mário Ferreira dos Santos destaca, então, Pitágoras como um grande responsável, né, pela capacidade do desenvolvimento científico que temos hoje, que é fundamentado muito no cálculo. Mas então, aqui para mostrar como a ciência evoluiu, e Aristóteles, nessa frase aqui, ele não tinha razão, porque a gente vê hoje, então, o espectro eletromagnético das cores, né? Só para pegar o primeiro exemplo aqui, ele diz que o branco não pode ser quantificado, mas hoje em dia pode, né? Se você pegar esse espectro das ondas eletromagnéticas, você vê as frequências diferentes na faixa da distinção de cores, né? Cada cor tem uma frequência. E é uma quantificação, né? E essa quantificação é o quê? É uma contagem das ondas eletromagnéticas, né? Na frequência de tempo. Eu tenho, assim, X ondas, dá o branco, dá o vermelho, dá essa parte, né? Eu não conheço essa parte física, mas a gente tem uma diferença, né, de quantificável, de ondas. Então, esse aqui é só para destacar o quanto, né, nós devemos o mundo hoje, que nós estamos acostumados com a consciência não é sagrado, né? Isso é pura técnica, né? Porque nós consideramos não sagrado. Mas, né, na origem desse conhecimento era sagrado. Por quê? Porque era o mistério, a compreensão de como essa vida una se manifesta em múltiplos, e aí nessa multiplicidade aparece essa possibilidade de quantificação. E nessa capacidade de quantificação nós podemos então desenvolver hoje que temos como ciência, né, que marca séculos, né, da evolução da nossa civilização. Então, para encerrar aqui, vou citar uma frase do Mário Ferreira dos Santos exatamente sobre isso. Pitágoras não somente semeou com suas ideias todo o processo filosófico grego, como também o mais fundamental das suas doutrinas, chegou até nossos dias, pois a ciência moderna é mais pitagórica do que foi em qualquer tempo. Ao considerar que o número é o fundamento das coisas, ele introduziu o cálculo na física e aliou a matemática à ciência, o que permitiu o grande progresso que esta conheceu. Pitagóricos foram Timáridas, que criaram a álgebra, Teodoro de Cirene, mestre de Teeteto, Anaxágoras de Clazômene, mestre de Péricles, e que estudou as noções do infinito, Arquitas, Oinópides e Eudoxo, astrônomo, e finalmente Platão, cujos ensinamentos matemáticos com métodos racionais prepararam o advento do grande Pitágoras Euclides. Então, fico por aqui, agradeço a atenção e abrimos aí para as perguntas e comentários.